E galera, estamos aí hoje para trabalhar um pouquinho de história. Vamos falar hoje sobre a questão da República e do como ficou o Brasil após essa República, né? Não foi nada fácil, né? O Brasil sempre foi algo que foi complicado, né? Não, como se diz, nunca foi um governo para amador. Que legal aqui que eu fecho a porta do estúdio com uma corda. O cachorro abre, eu vou ali e fecho a porta com a corda. Mas seguindo a aula, né, então vamos lá. É o seguinte, o Brasil após se tornar uma república, que foi através de um golpe militar, como vocês viram no vídeo do Peninha anteriormente, né, onde ele é muito exaltado e fala e grita e tudo mais, que realmente, né, o negócio não era para ser uma república, mas acabou sendo uma república, e já que foi uma república, vamos tocar o barco, né, vamos tocar o barco e vamos tornar o Brasil um país republicano, federatista e tudo mais, né. Então, assim, o que a gente percebe? A gente estava com um cenário bem estranho nesse período. O Brasil estava com a questão dos militares querendo uma representatividade. Fechar a porta de novo por causa do cachorro. Então, a falta de representatividade dos militares em frente à política. Eles gostariam de ter cargos públicos, gostariam de votar, o que não era, né? Na época nem existia voto, então ficava meio inviável esse votar, né? Também a gente vê por parte dos fazendeiros que eles não estavam nem um pouco contentes, já que um ano antes da proclamação da República, a princesa Isabel havia simplesmente libertado todos os escravos, o que era muito bom, afinal o Brasil foi o último país a libertar os escravos aqui na América, né? Então fica complicado. Só que tem um detalhe, os fazendeiros eles não viam com bons olhos isso, afinal de contas eles perderam a mão de obra que eles compraram, que eles pagaram por essa mão de obra, e para eles era a quebra do sistema. Então, eles simplesmente ficaram contra o governo, se colocaram, se posicionaram e ficaram contra o governo imperial que, afinal de contas, havia libertado os escravos. E era uma coisa que, para a maioria dos fazendeiros, não fechava, não condizia. Eu comprei por essa mão de obra, eu vou explorar essa mão de obra quanto der, até morrer, até não ser mais viável. Pois bem, antes da abolição, a gente teve algumas leis para ir, digamos, preparando o terreno ou organizando a sociedade para quando houvesse a abolição, que era algo inevitável, já tinha acontecido na maioria dos países, né? Não fosse tão abrupta, não fosse tão repentina, não causasse tanto trauma como causou a nossa abolição, né? Então a gente percebe que quando aconteceu a abolição, os nossos africanos ou ex-africanos ou ex-escravos, né, afrodescendentes como a gente chama hoje, eles não tinham amparo nenhum, não tinham moradia, não tinham sistema de saúde, a alimentação era precária, então quando eles se tornam livres, tu seguir uma carreira, tu ocupar um lugar, um espaço na sociedade sem tu ter, né, uma formação, sem tu ter, digamos, o conhecimento do que é realmente uma sociedade, afinal de contas tu viveu anos e anos ou quase toda a tua vida como escravo, é complicado, né? Outro fator que é bem significante nessa questão da proclamação é a respeito da maçonaria. Então a maçonaria ela é uma sociedade secreta no qual todo mundo sabe que ela existe, porém não sabe o que acontece em seus rituais, suas cerimônias, etc, né? Mas se sabe que são pessoas normalmente influentes dentro da sociedade e que essas pessoas influentes dentro da sociedade acabam por manipular muitas vezes os meios, né? E como isso acontecia no Brasil e essas pessoas, esses maçons, normalmente eles eram batizados dentro da Igreja Católica, porque querendo ou não, somos colônias portugueses, ou éramos colônias portugueses, e consequentemente herdamos essa herança lusa, né, do cristianismo. Então a maioria da população brasileira nesse período ela era cristã, católica, né, salvo alguns protestantes que vieram na imigração, mas era muito singelo, ainda era bem minimalista, digamos assim, a participação dessa comunidade evangélica, né? Aqui a gente tinha mais
uma questão católica mesmo, mais fundamentalizada no regime católico, de dominação, de dogmas, etc. Tanto que os nossos índios só passavam a ser seres humanos, né? E agora não levando para o lado do nosso presidente bobô, né? Mas somente eram considerados seres humanos após fazerem a catequese. Então o cara terminava a catequese, pum, fazia download, incorporava o cristianismo e então tu virava um ser humano. Fora isso, tu não era ser humano, né? Não era considerado ser humano, era considerado um animal, podia ser tratado como um animal, né? Como qualquer animal. Se bem que eu trato meus animais bem, né? Não sei vocês, mas enfim, vamos nessa. Por sinal, ela está resmungando aqui embaixo da minha cadeira, né? Faz parte. Seguindo adiante, então, a gente percebe que, como o Rio de Janeiro, como o Rio de Janeiro trancou, né? Como o Rio de Janeiro era a capital do país nesse período, e aí a gente pode ir para as fotos depois, vou mostrar ali no vídeo as fotos do Rio de Janeiro e ir explicando. O Rio de Janeiro era uma cidade pequena, não tinha muitos prédios, era um negócio mais inicial, meio vila assim, porém era tudo meio concentrado. Ele possuía um centro, onde nesse centro aconteciam realmente a administração. Então era muito fácil do povo ir pressionar diretamente ao governo, porque o governo era acessível, né? O centro comercial ele acabava sendo no Rio de Janeiro e em São Paulo, depois em função do café, mas são pontos que vão se formando, é muito singela ainda, é muito pequena, né, a participação e o envolvimento desses setores todos em uma vez só. O negócio é muito arcaico. Então, a gente vê tanto a venda de escravos, né, antes da abolição, em praça pública no Rio de Janeiro, onde esses mesmos se colocassem contra o seu comprador, poderia apanhar na frente de todo mundo. Inclusive tem uma imagem ali, vocês vão ver quando eu passar ali as imagens, que tem o esboço, a realidade não é uma foto, né, é uma imagem que mostra um afrodescendente num pau de arara, como se diz assim, né, apanhando uma série de homens brancos, né, supostamente bem vestidos, que a gente chama de aristocratas da época, né, assistindo, e um monte de africanos, né, com um olhar aflito, porque não sabiam o que poderia acontecer, se eles iam sair dali com vida, se eles iam sair dali todo machucado, ou simplesmente sair ali caminhando de boa e indo trabalhar na casa de um senhor. Ninguém sabia o que poderia acontecer dentro dessa conjuntura. Então, né, o escravo ele se via meio aflito, meio ansioso diante dessas circunstâncias, tá? Uma imagem legal também que tem ali é a respeito da Praça Vermelha, onde tem o quartel, né, no Rio de Janeiro. Mostra uma arquitetura extremamente europeia dentro de um contexto brasileiro, né, uma organização. E como é uma imagem que reflete logo após a proclamação da República, dá para perceber que tem umas tendas armadas ali embaixo, né, ou barraca, como a gente costuma chamar, né, armada logo ali próximo, para poder, né, dar um suporte para os militares que estavam envolvidos ou que se envolveram nesse processo de proclamação da República, ou no momento do golpe ali, né, da proclamação da República. Tá? Então a gente percebe assim, Rio de Janeiro era um caldeirão, certo? A gente estava num caos social em função dos setores que foram abalados e modificados ao longo do segundo reinado e que acabam se manifestando para a promoção da proclamação da República, visando, claro, benefícios, né? Ninguém queria proclamar a República se não fosse se beneficiar dessa proclamação. Os únicos que nunca são beneficiados e nunca entram nesse cálculo de benefício somos nós, a população, a grande maioria do Brasil, né? Os aristocratas da época entraram nessa divisão, ganharam benefícios, os militares ganharam benefícios, né? E assim, os maçons, que eram os grandes influencers da época, hoje é muito na moda falar influencer, né? Então, eles eram os grandes influencers da época que acabaram fazendo com que o povo entendesse um pouco do que seria a república, essa democracia, que até então era muito vago aqui no Brasil, né? Eu coloquei ali nas imagens também, como abertura, o jornal da época, um Correio do Povo, falando que agora é viva, né? Viva
Então, viva a República, viva o Brasil, né? Viva o povo, viva os militares ou algo desse tipo, né? É interessante perceber, né, essa valorização após o processo de proclamação da República. Só que após a proclamação da República a gente tem um detalhe, a gente precisa organizar a casa, precisa ter uma Constituição, e aí já vai ser elaborada essa Constituição logo em seguida. Vamos ter que determinar alguns setores, né, que até então eram parte da monarquia, agora passa a ser uma parte da república, né, então precisa organizar setores, ou o que a gente chama hoje também de cargos comissionados, os ditos CCs, precisa ser organizado, né, quem vai ser beneficiado. Jamais um escravo ou um ex-escravo nesse contexto, né, vai chegar a exercer um cargo público renomado, né? Então a gente vê ao longo da história do Brasil que a gente teve diversos personagens épicos, principalmente afrodescendentes, e que simplesmente foram passados de rolo compressor, né? Ou simplesmente deixaram ele como se fosse branco, né? Como fosse um branco europeu que teria feito, né? Jamais manifestaram a etnia racial, né, dessa pessoa. Isso é interessante de perceber na história do Brasil. A gente sempre diz, a história é contada pelos dominantes, né? E os dominantes aqui no Brasil normalmente, ou quase sempre, são brancos. Então a gente percebe essa desigualdade muito grande, né? Esse abismo racial. Como foi o processo de abolição, eles estavam livres, mas vão morar onde? Né? Inicia-se o processo de construção do que a gente vem a chamar hoje de favela. Uma das favelas mais conhecidas que a gente tem é a CDD, ou a Cidade de Deus. Ela ficava bem no cartão postal e foi basicamente tirada do cartão postal e levada para um outro local longe do cartão postal, né? É feio mostrar a pobreza, né? Ou melhor, a realidade do Brasil, né? O turista não quer pagar para ver a realidade do Brasil, que é a pobreza, que é a fome, que são péssimos governantes, são políticas públicas que não funcionam e uma carga tributária gigantesca, né? Esse é um resumo do nosso Brasil. Então tá, pessoal, qualquer dúvida chama nós ali nos comentários, no chat, etc, que a gente vai abrindo os horizontes e vai conversando um pouco sobre a história, tá certo? Obrigadão, é isso aí. Então, pessoal, aqui a gente tem então a dita capa de jornal que eu havia falado, comentado, né? Então, Correio do Povo, viva a República Brasileira, viva o Exército, viva a Armada, né? Se remetendo à questão militar, né? Que a proclamação aconteceu graças aos militares, né? A gente sabe que não foi bem assim, né? Mas vamos deixar por isso mesmo, né? Então tá. Seguindo aqui, algumas fotos do Brasil. Então aqui o que eu havia falado anteriormente, né? O pau de arara, um africano apanhando pelas mãos de outro africano, né, que deveria estar a mando de um desses aristocratas aqui ao redor que está assistindo, né? Então veja como a crueldade, a que ponto chegamos na crueldade, né? Aqui ó, o forte, né, o quartel, como eu havia falado, uma estrutura extremamente europeia, né, umas janelas bem grandes em função da iluminação. Nesse período aqui a gente não tem luz elétrica ainda, né, é importante lembrar isso. Parece que a luz elétrica sempre teve ao nosso lado, mas na realidade aqui a gente não tinha. Então por isso as aberturas maiores, para que o ar, ou para que o ar não, para que a luz natural entre tranquilamente e ajude a iluminar o ambiente interno. É uma arquitetura bem bonita. E aqui embaixo da foto a gente tem as tendas, ou as ditas barracas, né, onde ficavam os soldados alojados em função do processo de proclamação, né, do dito golpe. Aqui a gente tem um processo político, tá? O processo político nesse período, ou daqui para frente, um longo período de tempo, será meio que manipulado, né? Isso a gente vai ver mais para frente como é que ficou a respeito disso, mas aqui a gente vê pessoas que eram subjugadas a alguém, né? Eles eram, digamos, empregados de alguém, e por tu ser empregado de alguém, tu deveria votar naquela pessoa que representa, né, o teu empregador, né, ou o teu chefe, certo? Então aqui era uma forma de panfletear, né? Olha quanta sujeira, né? Ainda bem que isso foi meio que banido das campanhas. Então aqui a gente tem o cartão postal, né? Então a gente tem a orla aqui embaixo, a gente tem uma igreja aqui, e percebam, não tem prédios, né, ao longo da orla, né? São tudo edificações baixas, não são edificações altas como a gente tem hoje, né?
e bastante mata, né? Porque o Rio de Janeiro, querendo ou não, ele compreende um bom pedaço da Mata Atlântica. E ela já foi devastada, boa parte, né? A gente tem mal um pedacinho dela que fica no Rio de Janeiro. Então é mais ou menos isso daí, só para nós estar tendo um contato, tendo uma visão um pouco diferente, né? E poder seguir adiante nossas aulas. Feito, pessoal, até mais.